Tony Stark é o Salomão da Bíblia? E o Loki, que tinha raiva do seu irmão igual Caim. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi, e hoje vamos falar sobre personagens da Marvel na Bíblia. E já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, hein? Dá um like também se curtir, valeu? Ajuda a gente, vai! Bucky Barnes, o Soldado Invernal, e Paulo. Bucky Barnes foi o melhor amigo do Capitão América e, em um acidente na Segunda Guerra Mundial, ele foi tido como morto. Porém, ele foi resgatado pela Hydra, que fez uma lavagem cerebral nele, transformando Bucky Barnes no Soldado Invernal. O Soldado Invernal, então, a pedido da Hydra, com a lavagem cerebral, meio que tava algumas pessoas específicas que a Hydra não queria no caminho dela. Felizmente, Bucky Barnes, com a ajuda do Capitão América, fez ele novamente ser uma pessoa boa, retirando totalmente a lavagem cerebral dele. E posteriormente, ele até ajudou na luta com os Vingadores. Tá, mas qual é a semelhança dele com Paulo? Paulo era um cara estudioso da Bíblia, porém ele odiava os cristãos. Perseguia e... Por muito tempo, Paulo perseguia os cristãos e fazia muita crueldade com eles, colocando na prisão, colocando eles para lutar com leões em arenas, até que Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, transformando completamente sua vida. A partir daí, como o Bucky, Paulo começa a lutar pelo lado certo, o lado do bem. A partir daí, assim como o Bucky, depois que tiraram a lavagem cerebral dele, a mente dele meio que abriu. Assim como Paulo, quando Jesus apareceu, a mente dele também expandiu. E ele viu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos pro texto? Atos capítulo 9, versículo 3 e 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Bucky, no final, lutou até ao lado dos Vingadores, ficando do bem. E Paulo foi talvez um dos maiores pregadores do evangelho aí de Cristo. Loki e Caim. Loki era um deus, um D minúsculo, e vivia em Asgard. Ele, quando ainda era criança, foi adotado por Odin. Loki, porém, tinha muita raiva do seu grande irmão Thor, principalmente quando ele foi coroado rei de Asgard, sucedendo seu pai Odin. Loki por várias vezes tentou colocar seu irmão num pijama de madeira, mas não conseguiu. A semelhança com Caim é perceptível, né, pessoal? Assim como Loki, Caim também sentia muita raiva de seu irmão, porque Deus estava aceitando todas as ofertas que Abel fazia para ele, e não as de Caim. Porque Abel sempre dava o melhor das suas ofertas para Deus, diferente de Caim. Diferente da história de Loki, Caim conseguiu seu irmão. Vamos pro texto? Gênesis capítulo 4, versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E essa é a triste história de Abel, né? Que Caim fez o que fez com o irmão. Mas felizmente, Deus puniu Caim. Homem-Aranha e Rei Josias. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Peter Parker era um adolescente comum, que certo dia foi picado por uma aranha radioativa. Eu tô com abelha na mente, não sei porquê, velho. Homem-Aranha. Logo depois, ele percebe que começa a ficar forte, o sentido dele tá diferente. Ou seja, ele recebeu poderes daquela aranha radioativa. Peter Parker muitas das vezes sente o peso de ser um herói. Ele é apenas um garoto, né? Imagina a responsabilidade de lutar contra vilões, criminosos, pessoas da pior categoria. E mesmo assim ainda lidar com escola, com família, com namorada. Mas você sabia que na Bíblia também existia um adolescente, ou melhor, uma criança, que aos 8 anos de idade teve uma grande responsabilidade? Josias, com apenas 8 anos de idade, foi coroado rei de Judá, após a do seu pai. E olha que ele foi bem, tá? Deus se agradou dele. Vamos pro texto? 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 25. E eu também vou ler 2 Crônicas 34, o primeiro versículo, beleza? Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E aí, será que ele sentiu o peso de ser um rei com 8 anos de idade, assim como Peter Parker ser um super-herói adolescente? Capitão América e Rei Davi. Steve Rogers... Nossa... Steve Rogers era um garoto franzino, que na sua época ele queria lutar como um soldado, no exército. Desde sempre, ele foi um rapaz honrado e era um rapaz do bem também. Pena que tinha um shape da Olivia Palito. Quando ele vai tomar o soro de super soldado, o cientista diz pra ele, aquilo que é bom vai melhorar.
e aquilo que é ruim vai piorar. Ou seja, se ele tem um coração bom, o soro vai potencializar isso, mas se ele tiver um coração ruim, vai piorar. Porém, o capitão, como todos sabem, depois que tomou o soro, ele continuou sendo uma pessoa honrada e do bem. Assim como meu xará, Davi. Davi também era um garoto franzino, era o caçula de sua casa e também era um pastor de ovelhas. Por mais que não tinha um shape e tal, antes do soro, né, do Capitão América, Davi, assim como o Capitão América, não era um garoto assim guerreiro ou forte, mas ele tinha, assim como o Capitão, um coração bom e coragem. E Davi, quando foi exigido, não abaixou a cabeça para Golias. E com a ajuda de Deus, venceu o gigante. E em breve a gente vai trazer a história de Davi, hein? Fica ligado. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Depois disso, Davi se tornou rei e continuou sendo bom e fiel a Deus, apesar de alguns erros vulgurios. Ser o rei de Israel não tirou sua fé e sua bondade, assim como o Capitão América não mudou após o soro. Okoye e Débora. Okoye é a líder das Dora Milaje, a guarda pessoal do rei T'Challa, de Wakanda. Okoye é uma guerreira nata, batendo de frente com os inimigos do Pantera Negra. Mas você sabia que na Bíblia também temos uma mulher que é guerreira? Diferente de Okoye, Débora era juíza e profetisa de Israel. Israel estava sendo oprimido por Jabim, um rei cananeu. Débora então convocou Baraque, um guerreiro de Israel, e enviou uma mensagem da parte de Deus. A mensagem era que Baraque convocasse um exército para combater Jabim, mas Baraque disse que só ia para a guerra se Débora fosse com ele. E acabou que o exército de Israel prevaleceu contra Jabim, liderado por Baraque e Débora no exército. E a referência está em Juízes capítulo 4, versículo 14. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Lembrando que Sísera era um comandante do exército de Jabim. Jabim, que nome bom. Assim como a personagem Okoye, Débora também foi uma grande guerreira. Salomão e Homem de Ferro. Tony Stark, um dos líderes dos Vingadores, dono das indústrias Stark e mais conhecido como Homem de Ferro. Filho de Howard Stark, já cresceu com uma herança do seu pai, que era dono das indústrias Stark. Dando continuidade ao que seu pai fez fortuna, multiplicou o dinheiro do seu pai. E todos conhecem o bordão, né? Gênio, bilionário, playboy e filantropo. Sua genialidade com seus projetos e seus feitos com os Vingadores ficaram não só conhecidos na Terra, mas também em todo o universo. Fora sua fama de ser meio mulherengo. Exatamente, ele é um personagem bem excêntrico ali dos quadrinhos e dos filmes. Mas tem um personagem da Bíblia que é um pouco parecido com ele, vai. Filho do rei Davi, herdou por herança o trono de Israel. Projetou e arquitetou o templo para adoração a Deus e quando mais adulto, ele pediu sabedoria para julgar de forma justa Israel. Nos filmes e nos quadrinhos, o Tony Stark é gênio, mas a pessoa mais sábia que já existiu foi Salomão. Sua sabedoria é conhecida em todos os reinos e povos e até hoje, os livros que ele escreveu ainda nos ensinam muita coisa. Assim como Stark, na sua época, ele era a pessoa mais rica que tinha passado pela Terra, tanto em fortuna de ouro, prata, gado, terras conquistadas e mulheres. Na Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres, sendo 300 esposas e 700 concubinas. Thanos e Golias. Thanos, o Titã Louco, o super vilão que queria acabar com metade do universo usando a manopla do infinita. Todos tinham medo de Thanos pela sua força e capacidade. O inimigo principal dos Vingadores, que até subestimou, né, a galera ali do bem, dizendo que ninguém conseguiria impedir ele. Ele não é o personagem mais alto dos quadrinhos. Mas imagina você enfrentar um fantaúva de 2,5 metros. Imagina. Assim como Thanos, existia um inimigo lá atrás no povo de Deus que era conhecido por ser um grande guerreiro. Na verdade, um gigante guerreiro. Ele tinha 3 metros de altura. Só para você ter uma ideia, essa é uma imagem de uma comparação entre a altura de Thanos e Golias. Durante 40 dias, ele ficou em campo de batalha, zombando do povo de Israel e afrontando até o próprio Deus. Ele não tinha uma manopla do infinito, mas ele sempre estava bem equipado, armado até os dentes.
Vamos pro texto? 1 Samuel 17, versículos 5, 6 e 7. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Até aquele momento, Israel não tinha enfrentado um gigante daquele. E não havia ninguém no exército de Israel que tinha a coragem de enfrentar Golias. Mas, como todos conhecem o final da história, já sabe o que aconteceu com ele, né? Gavião arqueiro e soldado aleatório que acertou o rei Acabe. Gente, muito específico, né? O personagem Gavião Arqueiro é um dos personagens mais conhecidos da Marvel, né? Ele fez aí aparição aí no primeiro Vingadores de 2012, aí, compondo os 6 originais. E claro, né, ele usa o arco e flecha para acabar com seus inimigos, com uma mira impecável. Clint Barton era um agente da SHIELD. Fez várias missões pelo mundo. Posteriormente, foi chamado por Nick Fury para compor a equipe dos Vingadores. O cara era tão bravo que às vezes acertava os seus inimigos sem olhar. Do outro lado da história, temos o rei Acabe. Um rei que não escutava a voz de Deus. Fazia as coisas da cabeça dele, sabe? E ele se casou com Jezabel, uma serva do deus Baal, um deus pagão. Por muito ouvir ela, Acabe fez coisas contrárias ao que Deus queria, colocando os sacerdotes de Baal acima dos profetas de Deus, usando de má fé em negociações e por aí vai. Então o profeta Elias profetizou sobre o arrasta para cima dele. Tá, mas o que isso tem a ver com o Gavião Arqueiro? Calma que a gente vai chegar lá. Certa vez, ele ia para a guerra contra o rei sírio, de Ramote de Gileade. Ele perguntou aos seus próprios profetas se era para ele realmente ir para essa guerra. E perguntou se ele fosse, era para ele vencer. Todos os seus 400 profetas falaram que ele podia ir, que ele ia ter a vitória certa. Mas tinha um que falou assim, não, se você for, é vapo. Com raiva desse profeta, ele foi pra batalha assim mesmo. Mas ele tava com um certo medo. Então ele trocou a sua armadura com um soldado qualquer. O pessoal meio que confundia ele, né? Porque como rei, ele talvez teria um alvo muito maior nas costas. Agora vem a parte do Gavião Arqueiro. Um arqueiro de Ramote de Gileade, certa hora, ele pegou uma flecha para tentar acertar qualquer soldado que tinha ali na linha de batalha. Só que essa flecha acertou exatamente na fresta da armadura do rei Acabe. É muito azar. Vamos ver a referência? 1 Reis, capítulo 22, versículo 34. De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me de combate, fui ferido. Do nada, esse soldado acerta uma flecha quase impossível de replicar, porque pegou na fresta da armadura. É tipo entre os encaixes da armadura, foi uma flecha quase impossível de fazer de novo, de lançar de novo. O rei Acabe então fugiu da batalha e sangrou até ir de arrasta pro lado, porque pra cima acho que ele não foi não. Então esse arqueiro aí é o Gavião Arqueiro da Bíblia, Hulk e Sansão. Bruce Banner, um físico nuclear que estudava os raios gama para o exército americano, estava lá com seus experimentos e um belo dia deu tudo errado e aconteceu uma explosão. Devido a esse acontecimento, ele recebeu uma grande quantidade de raios gama dentro do seu corpo. E agora, toda vez que ele fica com raiva, ele se transforma num monstro verde descontrolado, o Hulk. Isso mesmo, é como se a raiva tomasse conta dele e ele sai destruindo tudo que tem ao redor. E ai de quem enfrentar ele. Assim como o Hulk, a Bíblia também mostra um personagem muito forte, temido por todos os seus inimigos. E ele era Sansão, o homem mais forte que já existiu. Lembrando que a gente já tem vídeo sobre Sansão aqui no canal, hein, pessoal? Eu vou deixar o link aqui, beleza? Nazireu, filho de Manoá, Sansão foi escolhido por Deus para libertar o povo das mãos dos filisteus. Mas diferente de outros juízes de Israel, porque Sansão era juiz, hein? Deus dava uma força absurda para Sansão para enfrentar seus inimigos. Bruce Banner só virava o Hulk na condição de que, se ele ficasse com raiva, ele virava o Hulk. Diferente de Sansão, que só quando ele clamava a Deus, ele virava uma pessoa muito forte. Sansão enfrentou um leão e destroçou ele como se fosse nada. Enfrentou um exército de 1000 homens com um pedaço de osso e venceu todos eles. Carregou o portão inteiro de uma cidade nas costas e derrubou o templo dos filisteus só empurrando as colunas centrais, enterrando mais de 3.000 pessoas. E aí, pessoal, se o Hulk existisse, quem que você acha que levaria melhor nessa luta? Eu acho que Sansão, com o poder de Deus, venceria. Jesus e... Uai, Jesus? Gente.
Jesus é incomparável. É o único herói que a gente conhece que não pode ser comparado com nenhum outro herói de Marvel, DC e qualquer outro que aparecer em filme. Porque ele é único, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Jesus é o maior herói de todos. E para não ficar só nas minhas palavras, vamos para o texto. João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A gente termina falando sobre ele, sobre Cristo, que você seja abençoado por ele aí, você e sua família. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja. E ó, aqui a gente vai deixar um vídeo de Sansão, que a gente comentou hoje, tá? Valeu!